A gente segue no assunto, a gente está falando ainda de CPI da pandemia aqui no Visão CNN. Vamos conversar ao vivo com o senador Rogério Carvalho, ele que é do PT de Sergipe e é suplente na CPI da pandemia. Eu agradeço a sua participação conosco aqui no Visão, senador. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre como os trabalhos da CPI poderão ser impactados se essa decisão que está para sair do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, for favorável a esse habeas corpus, esse pedido de habeas corpus de Eduardo Pazuello. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carla. Eu acho que eu tenho certeza de que se ele não comparecer, vai atrapalhar os trabalhos, até porque ele foi o ministro que mais tempo ficou à frente do Ministério da Saúde. Foi sob a gestão dele que ocorreram mais de 200 mil mortes e, portanto, ele tem muito a esclarecer e muito a prestar contas. Se ele for e tiver o direito de permanecer calado, ele vai estar contribuindo para a incriminação dele diante dos questionamentos que serão feitos. O fato dele ficar calado não quer dizer que os senadores não vão apontar todos os erros que foram cometidos ou possíveis erros cometidos ao longo da sua gestão no Ministério da Saúde. Portanto, a ida dele é importante. Se ele não for, vai ser ruim. Agora, se ele for e tiver o direito de ficar calado, ele vai estar assumindo a responsabilidade de deixar como palavra final a fala de cada um e cada uma dos senadores e senadoras presentes à CPI. Qual é a expectativa dos membros da CPI com relação a perguntas que não tenham direta conexão, por exemplo, com o processo que atinge o ex-ministro Pazuello? Por exemplo, perguntas que não estejam relacionadas com a questão do Amazonas e da falta de insumos. Ele também poderia, com um habeas corpus, permanecer calado com essas outras questões? Bom, isso aí vai depender da interpretação do ministro Lewandowski. Testemunha não pode permanecer calada, né? Portanto, ele teria que se manifestar ao ser questionado, porque ele é testemunha. E ele é autor de uma das frases mais emblemáticas dessa pandemia. Tem gente que manda, tem gente que obedece. Portanto, ele foi, ao longo de todo o período à frente do Ministério, ele foi mandado por alguém. Quem mandava nele? O presidente da República. As ações de não combate ou de largar a população ao contágio indiscriminado e a infectação de milhares de pessoas, com milhares de internações e mortes, de quem é a responsabilidade? É dele ou do presidente da República? Porque se ele só obedecia, o presidente era quem mandava. Por que é que ele não rompeu com o presidente no momento em que ele sabia que precisava fazer isolamento e o presidente era contra? Precisava fazer uso de máscara e o presidente era contra. Precisava comprar vacina e o presidente foi contra. Tudo, e ele obedeceu o presidente. Portanto, ele tem muito a explicar ao longo da oitiva que vai ser feita com ele, porque ele passou a maior parte do tempo e ocorreram o maior número de mortes nesse período e ele só obedeceu. Ele não teve nenhuma iniciativa própria, ele que era o homem da logística, o que ele fez para poder diminuir, né, e coordenar coordenar estados e municípios para evitar a expansão da pandemia? Tem muito de logística nisso. Foi o que ele fez? Ou ele não foi dado a ele a liberdade de fazer porque o presidente era contra o isolamento? Tem muita coisa e muitas perguntas a serem feitas ao ex-ministro Pazuello. O analista Leandro Rezende tem uma pergunta, senador. Senador, obrigado por estar conversando com a gente aqui no Visão. Eu queria te perguntar sobre o primeiro depoimento da semana que vem, ministro Ernesto Araújo. Além da relação diplomática do Brasil com a China, quais outros temas que o ex-chanceler vai ser questionado na terça-feira, senador?
O ex-chanceler, ele passou todo o tempo à frente do Ministério das Relações Exteriores a busca ou colocou todo o Itamaraty para comprar princípio ativo para a fabricação de cloroquina ou para comprar cloroquina. E é importante dizer que o Brasil teve aqui a terceira fase de testes da Pfizer e a Pfizer começa a negociar com o Brasil condições especiais de venda, de volume de entregas desde maio do ano passado e nenhuma ação do ministro Ernesto Araújo foi feita. E tampouco houve ação do ministro Ernesto Araújo no sentido de buscar desses laboratórios a transferência de tecnologia para a produção em laboratórios nacionais da vacina. E o que nós estamos vendo agora é que as declarações do ministro Ernesto Araújo, as declarações do presidente da República, tudo isso tem atrapalhado as relações com os países que são os grandes produtores do IFA, né? Que é o princípio ativo da vacina até para a produção no Brasil e, portanto, isso coloca em risco e aumenta ainda mais a insegurança sanitária de toda a população brasileira. A gente ouviu aqui, então, o senador Rogério Carvalho, suplente na CPI da pandemia. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, senador. Muito obrigada pela entrevista ao Visão CNN. E ainda hoje nós vamos ouvir também o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Uma boa tarde, senador Rogério Carvalho. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ana. Um grande abraço.